As notícias do dia. Você confere agora no Conexão 99 com Dalcita de Oliveira. Olá, boa tarde. 6h03 e aqui pela Rádio Vale na 99.1 FM está começando o nosso Conexão 99. Nos controles operacionais, Volney Sina, hoje de novo acompanhado aí pelo Jean. Do outro lado está você, razão do nosso trabalho, e o nosso telefone, o nosso WhatsApp para você mandar a sua mensagem 2023 1397. Olha, a terça-feira foi de sol, foi quente, foi um dia bacana, né? Para quem gosta dessa luminosidade, ainda tem sol lá fora, o que nos dá aquela certeza que a primavera está chegando rapidamente. Nesse momento, a nossa temperatura é de 22 graus, a sensação térmica de 24 e não há nenhuma previsão de chuva. Quarta-feira, amanhã, também vai ser de temperatura absolutamente agradável, quase de verão. 15 a mínima e 26 a máxima. Então tá aí a primavera chegando rapidamente, para alegria de quem gosta, porque a primavera pressupõe-se que o verão também está chegando. 6h05. Olha, coloquei na chamada e despertou um grande interesse dos nossos ouvintes a respeito de uma pesquisa que está sendo desenvolvida, inclusive, por um médico cachoeirense, né, Dr. Arthur Francisco Chu. Ele é médico neurologista com doutorado em genética e biologia molecular pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor do Departamento de Farmacologia da URGS, chefe do Serviço de Neurologia e coordenador do Programa de Transtornos do Movimento do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e responsável por essa pesquisa que está sendo realizada sobre o mal de Parkinson. Pouco ou quase nada se fala sobre essa doença, que avança, inclusive, segundo até uma projeção do próprio Dr. Arthur Chu, até o ano de 2060, talvez tenhamos aí em torno de 1.200.000 pessoas diagnosticadas com Parkinson. E é o cachoeirense Arthur Chu que está na linha do nosso Conexão 99. Doutor Arthur, seja muitíssimo bem-vindo. Parabéns por essa pesquisa. Vamos até começar pelo início. O que é a doença de mal de Parkinson, que tão pouco ou quase nada se fala, como eu já disse antes. Boa tarde, seja muitíssimo bem-vindo. Boa tarde, obrigado. É um grande prazer estar aqui hoje falando para vocês. E começando falando então um pouco sobre a doença de Parkinson, que é uma coisa que eu estudo há quase 20 anos aí, né? Ela é uma doença neurodegenerativa que tem um processo que se assemelha em alguns casos com a doença de Alzheimer, né? As células do nosso cérebro, algumas células começam a degenerar e as pessoas podem apresentar problemas para executar movimentos de forma mais lenta, ficar com movimentos mais rígidos, tremor também, que é uma coisa que muitos pacientes podem ter, né? E a gente sempre associa a doença de Parkinson com sintomas motores, né? Mas ela não é uma doença exclusivamente motora, ela pode dar alteração de depressão, ansiedade, alteração de cognição, pode dar alteração de olfato, constipação, enfim, uma série de outras coisas que ela dá, que não é apenas sintomas motores, né? Doutor Arthur, eu sei que o senhor está com um pequeno delay aí. Se o senhor tirar o telefone do ouvido, fica melhor até para a gente conversar. Quando eu estiver falando, o senhor ouve. Aí depois, quando o senhor for me responder, afaste também do ouvido, que fica melhor. O delay é uma coisa que até hoje nem eu aprendi a falar com delay. Mas, de qualquer maneira, o mal de Parkinson, ele é uma doença genética, ele é uma doença hereditária. Como é que a gente consegue classificar essa doença hoje? A gente não tem ainda uma causa para a doença de Parkinson, né? A gente não sabe se ela é provocada exatamente o que vai provocar ela. O que a gente sabe é que existem uma série de fatores genéticos que possam
estar associados a ela e também fatores ambientais, né? Então, a gente sabe que a pessoa precisa ter uma certa habilidade, precisa herdar uma série de fatores genéticos que fazem com que uma pessoa seja mais ou menos predisposta a desenvolver a doença. E conforme ela for levando a vida, tem exposições ambientais, ela pode desenvolver o Parkinson, né? É a mesma coisa, ninguém sabe hoje direito por que a hipertensão vem, né? Por que as pessoas ficam com uma pressão elevada? A gente sabe que comer muito sal aumenta o risco, mas uma causa específica a gente não sabe. A mesma coisa a doença de Parkinson, né? Tem uma pequena porcentagem dos pacientes, em torno de 10% deles, em que a gente vai ter uma causa genética muito clara, mas é a minoria. A maioria dos casos, a gente não tem um fator genético único que a gente possa dizer que é uma doença familiar, né? A gente sabe que familiares de pessoas que têm Parkinson podem ter um risco um pouquinho mais elevado do que o resto da população de vir a ter Parkinson, e a gente não sabe se isso é por alguma questão genética ou por algum compartilhamento de questões ambientais, né? Mas o fato é que é essa interação entre fatores genéticos e fatores ambientais. Bom, mas como detectar? Quais são os primeiros sintomas? Como uma família pode olhar? E tem uma idade definida ou pré-definida para que uma pessoa apresente esses sintomas? A doença de Parkinson pode acontecer ao longo de toda a vida. A gente geralmente associa ela como uma doença do envelhecimento, né? De fato, quando a gente vai envelhecendo, a gente tem um risco maior de vir a ter Parkinson, mas ela pode dar em pessoas de qualquer idade, até mesmo em crianças de 12, 13 anos, que não é bem doença de Parkinson, mas é parecida, né? E a gente classifica em doença de Parkinson precoce, aquela que a gente não espera que tenha começado, quando inicia antes dos 45, 50 anos, né? Então, a partir dos 45, 50 anos é a fase onde as pessoas começam a desenvolver mais os sintomas de Parkinson, né? E o principal sintoma, às vezes, pode ser um ombro mais rígido, que a pessoa procura outros médicos para tentar ver o que é e não descobre a causa, e depois, com o tempo, vai se manifestando mais claramente os sintomas dela, né? Com movimentos mais lentos, uma rigidez muscular, tremor também é uma coisa que pode acontecer, né? E esses são os primeiros sintomas dele, né? Bom, e como é que uma família pode ajudar um paciente com Parkinson? A doença de Parkinson, a maioria dos casos de doença de Parkinson esporádica, ela é uma doença, eu falei no início do quadro aqui, que ela é uma doença parecida com a Alzheimer, né? Mas ela é diferente, ao passo que o Alzheimer é uma doença que a gente espera uma progressão mais rápida, né? Em torno de 10 anos a pessoa vai ter uma limitação grave. A doença de Parkinson, o paciente pode ter muitos e muitos anos de vida, décadas, né? Vivendo com ela e tendo limitações, maiores ou menores, né? E certamente nesse sentido o apoio familiar é fundamental, em entender que a pessoa tem a doença de Parkinson, isso é a primeira coisa, né? E saber o que a gente pode esperar dela, né? E eventualmente estar preparado para dar um suporte maior naquelas atividades em que a pessoa não consegue mais desempenhar bem, né? Pois é, e existe tratamento, por exemplo, na hora de diagnosticar o Parkinson, a maioria dos médicos está preparada para isso? Como o senhor mesmo disse, alguns sintomas podem ser confundidos. Uhum. Ela é uma doença que a gente precisa estar cada vez mais preparado para ela, porque pelos estudos mesmo que a gente fez, a gente projetou, né, que
O Ministério da Saúde tinha uma expectativa de que no Brasil teria em torno de 300 mil pessoas. O nosso estudo mostrou que tem, na verdade, pode ter até 500 e poucas mil pessoas com Parkinson, e esse número, nas próximas décadas, pode chegar até 2 milhões de pessoas, né? Então, ela é uma doença em que a prevalência dela, ela vem aumentando, né? E a maneira como a gente diagnostica atualmente é basicamente clínica, né? É o médico que sabe os sintomas dela, que examina o paciente e aí vai solicitar alguns exames e a gente consegue excluir outras causas que podem provocar sintomas parecidos, né? E quando a gente exclui essas outras causas, a gente diz que a pessoa tem doença de Parkinson. E atualmente a gente tem de tratamentos um arsenal terapêutico grande, com diversos fármacos disponíveis, né? Diversos medicamentos que a gente pode utilizar. A maioria dos pacientes responde bem a essas medicações, principalmente nos primeiros anos, né? E mesmo com a evolução dela, o paciente ainda continua respondendo bem, né? Mas como é uma doença que costuma acometer as pessoas a partir dos 50 anos, né? Então, geralmente 60 anos, a doença ela vai se misturando com o próprio envelhecimento, né? Então, a gente às vezes não sabe se grande parte da dificuldade que a pessoa tem é por causa da doença de Parkinson ou por causa do envelhecimento associado ao Parkinson. A sua pesquisa hoje, podemos dizer que ela está em estágio muito avançado e talvez uma solução para descobrir, detectar, melhorar a qualidade de vida dos pacientes, ou podemos até sonhar com uma cura para o mal de Parkinson? A gente sempre cura, perdão, é um ato falho, né? Gostaria que a gente sempre curasse, né? A gente sempre pesquisa, a gente faz juntando peças, né? A gente nunca pode pensar numa cura específica, especialmente numa doença complexa como a doença de Parkinson, né? A gente tem diversos estudos ao redor do mundo que vêm contribuindo para a gente entender melhor o Parkinson e muito possivelmente a gente possa ter nos próximos anos algumas medicações novas, né? Eu acredito nisso. E a pesquisa que a gente desenvolve ao longo das últimas 2 décadas aí, basicamente tem sido para entender melhor a frequência do Parkinson na população brasileira, como que a gente pode se preparar enquanto sociedade para enfrentar o Parkinson e também pesquisando as formas genéticas de Parkinson na população brasileira, porque a gente conhece muito pouco disso. E entendendo as formas genéticas, a gente pode ter alguns insights, a gente pode ter algumas ideias de possíveis novas terapias, né? Pois é, essas terapias, né, que claro que a gente busca e que bom que a gente conseguisse ter a cura para tantas outras doenças, não apenas para o mal de Parkinson, né, mas também para o câncer, para, enfim, tantas outras doenças e até mesmo para o mal de Alzheimer. Mas hoje essas pesquisas, elas são feitas de forma particular, elas têm um apoio da comunidade científica brasileira, ou o pesquisador hoje no Brasil está por conta e risco? As pesquisas que a gente faz, todas elas são vinculadas à universidade e ao hospital de clínicas, né? E a gente conta com financiamento de agências públicas, tanto a nossa agência estadual aqui, a nossa FAPERGS, quanto as agências nacionais, como a CAPES e o CNPq, que financiam. E nos últimos anos a gente tem tido bastante sucesso em também conseguir financiamento de agências internacionais, né? Então a gente tem financiamento da Fundação Michael J. Fox, que é uma das principais financiadoras de estudos internacionais, que atualmente é a agência que mais financia os estudos, né, que a gente faz.
Pois é, e agora, doutor, para onde vamos, doutor Arthur? Na questão do Parkinson, a gente pode contar que daqui, talvez, o senhor mesmo disse que nós teremos uma população cada vez mais, crescendo mais, apresentando a doença. Existe alguma possibilidade, ou quem sabe, de se estancar em algum momento o desenvolvimento dessa doença? Quem tá, e quem sabe vamos procurar solução para quem ainda não desenvolveu o Parkinson. Certo. A gente vem trabalhando também junto com alguns políticos para tentar criar uma lei nacional de enfrentamento ao Parkinson, né? Especialmente considerando que é uma doença em que a gente espera nas próximas décadas que ela aumente muito. Então, a gente precisa de políticas públicas efetivas, não só para a gente tentar prevenir o Parkinson, mas para a gente estudar o Parkinson e para a gente tratar melhor os pacientes que tenham Parkinson hoje e que venham a desenvolver Parkinson, né? Então, essa é uma das nossas frentes também, fora de pesquisa propriamente dita. E se a gente pudesse dar algum conselho para as pessoas, a gente sabe que diversas coisas podem estar associadas com uma diminuição do risco de Parkinson e uma delas, a principal, é a atividade física, né? A atividade física é uma das coisas que previne o Parkinson e para a pessoa que tem Parkinson, que nos ouve agora, invista em atividade física. Atividade física para o paciente que tem Parkinson é uma das poucas intervenções que pode retardar o curso do Parkinson, né? Bom, a atividade física me parece que costuma ser um medicamento eficaz para várias doenças, e não apenas o Parkinson, né, doutor Arthur? Exatamente. A atividade física não costuma ter contraindicação, né? Na maioria das vezes, não. Mas hoje, o que nós temos no mercado em termos de medicamento é apenas para reduzir sintomas, era para minimizar esses sintomas e garantir uma qualidade de vida aos pacientes com Parkinson? Sim, as medicações que a gente tem hoje, elas são medicações sintomáticas, né? Elas vão melhorar o sintoma que a pessoa tem, mas ela não vai tratar a causa, né? A gente tem diversos estudos que estão sendo conduzidos para tentar tratar a causa. Alguns deles mais recentemente falharam, mas a gente tem esperança de que nos próximos anos a gente possa vir a ter alguma alternativa nova. Mas a gente tem diversos medicamentos que podem melhorar os pacientes e dar uma qualidade de vida boa. E em torno de 20% dos pacientes, não é todos, uma porcentagem deles pode estar indicado fazer também cirurgia, né? Tem uma cirurgia em que a gente faz um implante de eletrodos em áreas específicas do cérebro, quase como se fosse um marca-passo de coração, só que ao invés do fio estimular o coração, estimula o cérebro. E também é uma outra alternativa que a gente tem para melhorar os sintomas, né? Que melhora a qualidade de vida dos pacientes. É possível recorrer ao SUS para garantir um tratamento? Sim, sim. Atualmente, o Hospital de Clínicas, por exemplo, a gente faz a cirurgia para implante do eletrodo de estimulação pelo SUS. Como é uma cirurgia eletiva, é uma cirurgia que tem uma lista de espera, né? Mas pelo SUS é possível fazer, né? Bom, de qualquer maneira, a gente fica feliz, né, e até orgulhosa. A Cachoeira está orgulhosa do seu trabalho aí, viu, doutor Arthur? Obrigado. Bom, hoje o senhor está em Porto Alegre, onde é desenvolvida esta pesquisa no Hospital de Clínicas. Exatamente. Tá certo. Muito obrigada por ter nos atendido. A gente fica feliz, né, de poder contar essa história tão bacana. O senhor disse que desenvolve essa pesquisa há 20 anos. Eu vi suas fotos né, pelas redes sociais. Né? O senhor é filho da ex-prefeita Ângela Chu. E que deve estar nos ouvindo, porque hoje ela me pediu o link, inclusive, do programa, para ela assistir
né, e nos ouvir, né? E depois essa nossa entrevista fica lá na nossa rede social para todos sempre, né? Porque a internet sabe como é. E que bom que a gente pode levar essas informações, né, principalmente para uma doença que eu sempre digo, a gente hoje tem setembro amarelo, agosto não sei que cor, a outra não sei que cor, mas ainda não se ampliou o debate sobre o mal de Parkinson. Um abril laranja, talvez. Talvez, né? Mas eu acho que nós poderíamos aí ampliar essa discussão, né? Certamente. E principalmente no Feira esclarecimento à população, porque a falta de conhecimento muitas vezes leva também à discriminação. Exatamente. E eu agradeço muito, Dalcira, por poder estar aqui, então, falando mais sobre a doença e sobre o trabalho que a gente vem desenvolvendo ao longo desses anos. Eu agradeço muito o espaço. Nós que agradecemos a sua gentileza de ter nos atendido. Tenha um bom fim de tarde aí em Porto Alegre e mais uma vez, parabéns. Quando vier a Cachoeira, por favor, vamos fazer a nossa entrevista ao vivo aqui no estúdio. Um grande abraço, muito obrigada. Outro, até mais. Agora 6h24. Bacana isso, né? Eu sempre acho que nós temos cachoeirenses espalhados por tantos cantos desse país e fora dele, inclusive, com trabalhos fantásticos, como, por exemplo, essa pesquisa sobre o mal de Parkinson desenvolvida aí pelo Dr. Arthur Francisco Chu, que é cachoeirense, reside em Porto Alegre, mas com orgulho, né? A gente pode dizer que essa pesquisa é desenvolvida por um cachoeirense e tem aí a participação, inclusive, da comunidade científica e o apoio pela seriedade do trabalho e por tudo que a gente espera. Quem sabe, hein, né, a partir dessas pesquisas não vamos conseguir, em algum momento, dizer assim, olha, conseguimos a cura, vamos deter a doença por aqui, né, e tá tudo certo. A gente aguarda. 6h25, a gente vai ao intervalo, volta em seguida. Todos ligados aqui, Vale FM. Agora na Vale FM, a previsão do tempo. Olha, nesse momento, 21 graus em Cachoeira, sensação térmica de 24 e sem previsão de chuva. Previsão do tempo. Oferecimento. Atenção Cachoeira do Sul e região, chegou o toque especial para sua casa, Milu Arte Decor. Você encontra objetos de decoração, estilo e bom gosto que deixam qualquer ambiente incrível. Venha nos visitar na Saldanha Marinho, 979 Centro, Cachoeira do Sul. Fone Whats 51 99268 2712. Milu Arte Decor, amor em cada detalhe, porque sua casa merece esse carinho. Chegou a hora de realçar ainda mais a sua beleza. No Espaço Embelezarte, você encontra cuidado, qualidade e dedicação em cada detalhe. Venha transformar o seu visual e elevar sua autoestima com quem entende do assunto. Estamos esperando por você na Rua Major Ouriques, número 1577, Centro de Cachoeira do Sul. Espaço Embelezarte, porque cada mulher merece brilhar todos os dias. Agende já o seu horário e descubra o poder de se sentir ainda mais linda. Fone WhatsApp 51 995 24 5508 ou 51 996 93 5594. Faça suas compras no Bar e Armazém São Marcos. Tudo isso num só lugar. Bebidas, gêneros alimentícios, produtos de limpeza, bom atendimento e a companhia do amigo Ricardo. Bar e Armazém São Marcos. Rua Dionísio Marques 406, bairro São José. Fones 51 36 30 47 86 e 9 97 24 89 36. Fique bem informado com as primeiras notícias do dia. Opinião inteligente, prestação de serviço e bate-papos descontraídos com convidados abordando diferentes assuntos de interesse da comunidade.
Vale Informação. 2 horas para saber mais. De segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã, aqui na Vale FM 99.1. Comando dos jornalistas Ronaldo Toné e Tomás Sá Pereira. Você está ouvindo a Vale FM 99.1. Você está ouvindo Conexão 99 com Dalcira de Oliveira. Olha, agora 6 horas 29 minutos, muita preocupação aí dos eleitores, também pessoal da Câmara de Vereadores, em função do estado de saúde do vereador Edmar Garcia, do PL. Ele tem 36 anos, né, está internado em observação no HCB, em Cachoeira do Sul. Ele sentiu fortes dores no peito na manhã de hoje. E segundo informações médicas, a matéria inclusive está lá no jornal O Correio, os sintomas surgiram por volta das 10 da manhã e Garcia recebeu medicação em 2 ocasiões e está sendo acompanhado pelo protocolo de infarto agudo do miocárdio. Até o momento, 2 dos 3 exames solicitados já foram realizados. Pelas redes sociais, o parlamentar comunicou que ainda sente dores e permanece sob avaliação da equipe médica. Ele também pediu a compreensão à população pela dificuldade em responder mensagens durante o período de internação. Fica tranquilo aí, vereador, porque eu imagino que as pessoas nem estão pensando em receber mensagem de alguém que está no hospital em observação, né, por suspeita de um infarto do miocárdio. Tomara que dê tudo certo e vai dar com certeza, né? Tomara. Mas a pressão deve ter sido muita, né? Não, na verdade o vereador está no seu primeiro mandato, ele foi o relator do projeto do estacionamento rotativo, foi um trabalho grande, um trabalho, né, que acabou, infelizmente, não sendo. Eu digo infelizmente porque eu também sou a favor de um estacionamento rotativo, né? Oi? Não, sim, ele também é responsável pelo projeto de limpeza, da retirada de fios junto com o Ministério Público, né, que foi abraçado, esse projeto abraçado pela Prefeitura de Cachoeira do Sul, porque é uma vergonha esse monte de fio pendurado, né? É só olhar nesse poste aqui da esquina da rádio, que é um escândalo aquilo ali, né? É um escândalo. Mas agora, pelo jeito, estamos na época da faxina e da limpeza. Vereador, esperamos aí, torcemos pela sua franca recuperação. E por falar em centro da cidade, nós estamos aí há 3 meses para entrar em vigor a lei, ela já foi prorrogada por 1 ano, que disciplina o trânsito de caminhões acima de 4 toneladas no centro de Cachoeira do Sul em horário comercial, né? Porque hoje a gente tem 7 de setembro, Júlio de Castilhos, Avenida Brasil, não tem mais. A qualquer horário você pode ser surpreendido, né, por uma carreta transitando na 7 de setembro, arrebentando fios, inclusive nós já tivemos vários exemplos disso, na Júlio, na Avenida Brasil, entre outros. Só estou citando essas 3 que são as de maior movimento. Pedro Lopes está com a gente aqui, né, profundo conhecedor de transporte e logística. Ele que vem discutindo essa questão, esse projeto já há uns 2, 3 anos. E parece, doutor Pedro, que estamos chegando aí de novo num prazo limite, sem que Cachoeira, né, se agilize ou se mobilize para o cumprimento dessa lei. É lei aprovada, ela devia ter entrado em vigor em dezembro do ano passado e foi prorrogada para dezembro deste ano. E agora? Estamos há 3 meses aí, parece que todo mundo esqueceu da lei que faz essa regulamentação. Boa noitezinha, ou boa tardezinha, porque está claro lá fora ainda. Boa noite a você, boa noite aos seus ouvintes. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Na verdade, ela foi prorrogada por 2 vezes. Isso faz parte do plano diretor. Então, não é uma lei específica planejada na Câmara. É um plano diretor que diz que isso tem que ser feito desta forma. Quando eu cheguei aqui em Cachoeira, retornando, eu encontrei esse problema na nossa frente e participei de uma reunião na Câmara de Vereadores tratando desse assunto. E a gente também com o laudo técnico de alguns representantes do prefeito. E eles me disseram de maneira muito firme, porque o jornal já tinha publicado, o Jornal do Povo publicou, de que dentro do plano diretor estava estabelecido isso aí. Mas não tinha como ter alternativas. Eu deixei falar até o fim, disse, bom, então se é assim,
cumpra-se a lei, só que nós vamos ver da nossa parte também o que é que nós vamos, de que maneira nós vamos proceder. Porque estou chegando agora, estou ficando isso desta maneira, até que um deles levou para a mesa, né, um projeto de que desse uma prorrogação de 1 ano para que entrasse em vigente a determinada lei. Veio passando este 1 ano, foi, ia chegando praticamente ao fim, nada aconteceu. Eu voltei a falar então com a prefeita, era a dona Ângela, o Balardim já estava a caminho, já eleito para assumir, e eu falei com os dois pedindo uma prorrogação por mais 1 ano, e os dois concordaram, a Câmara aprovou, ficando para este 20 de dezembro. Vai vigir. Só que durante esse período também nós estamos trabalhando. Nós estamos trabalhando por locais de ponto de descanso, de ponto de lá na Marcelo Gama, lá no Alto, nós já temos algumas coisas preparadas nesse sentido. Se é para vigir dessa forma, vai se trabalhar para que seja assim. Ou então as cargas vão ter que chegar atendendo esse cronograma. Agora, paralelo a isto, não é chegar a dizer que só o caminhão vai ter que descarregar às 5 da manhã. Tem a questão por exemplo, de produtos refrigerados, que tem que ter um outro tratamento e outro tipo de veículo que possa movimentar isso aí. Como é que você vai ter dentro da loja aberta às 5 da manhã, que está dizendo desse problema agora, desse programa do rotativo, e alguém então tem que ficar às 5 da manhã, a loja aberta, às 8 o motorista tem que dormir e ficar lá dentro esperando para descarregar, e depois não ter solução nenhuma do problema? Então não é assim que as coisas devem acontecer e que precisa acontecer. Então, hoje, o que está se trabalhando? Nós temos essa expectativa de que prorrogar eu não vou pedir, que não prorrogue. Nós queremos que estabeleça também a disciplina do trânsito em Cachoeira. Disciplina, o que é? A Cachoeira está chorando, a Cachoeira está doente, a Cachoeira está ruim. Não temos mais rua, não temos mais nada, porque a velocidade, hoje é motociclista em cima da calçada, ciclista em cima da calçada, motociclista em alta velocidade, as pessoas abrindo a porta à esquerda no meio da rua para que desça uma pessoa pelo lado esquerdo, quando deveria encostar para descer pela direita. Isso é um absurdo que está acontecendo aqui, entende? Não tem a guarda, não pode de maneira, nem quisesse resolver essa questão, é uma questão de educação e de entendimento do povo. Em alguns locais mesmo as coisas ficam mais críticas ainda. Eu entendo, e conversando com todos dentro do nosso grupo e daqueles que estão comigo, nós temos da rotatória ali, do fim da Avenida Brasil, entrando na Júlio de Castilhos até aqui embaixo, tudo. Está tudo comprometido. As laterais, Marechal, essa outra que leva aqui ao hospital também, mais o lado do Rio Branco. São ruas que hoje essas velocidades prejudicam completamente até a segurança das pessoas aí. Os ônibus, com o tamanho que tem, e é o trecho que eles têm que percorrer, porque está dentro da lei, mas de qualquer maneira, pensando na possibilidade de fazer isso lá na frente, nós temos também possibilidade já ajustada para que se faça uma distribuição de carga lá fora e venha se fazer isso em veículos pequenos. Isso é o que tem que ser feito. Agora, que precisa fazer alguma coisa, precisa. Se o rotativo precisa vir também. Porque é impressionante hoje, por exemplo, o dono da loja bota o carro, o funcionário bota o carro, o outro bota o carro, o outro funcionário secretário, quem limpa a obra, a loja bota o carro, fica um quarto, quem é que vai entrar dentro da loja que não tem lugar para estacionar? E isso eu me lembro uma vez, numa ocasião aqui, eu vim acompanhando na história de Cachoeira, o Zé Tischler determinou uma ocasião ali que o funcionário não podia estacionar na frente da loja, porque ali eram aqueles que consumiam, aqueles que iam entrar no mercado, como se ele não tivesse local para estacionar, como é que ele ia chegar? Já é um exemplo, é uma referência que a gente tem lá de trás. Então, hoje, este é o momento, e daqui para frente nós temos que buscar uma solução que seja rotatória é preciso, disciplinar o trânsito é preciso, não temos que se saber que se esse dinheiro vai para esse ou vai para aquele, isso já passou pela Câmara. Nós temos que ser Cachoeira, nós não podemos ser só o partido, não podemos só a vontade do vereador, todos em conjunto são bons de conversar, são diálogos que eles têm lá dentro, mas eles também têm que entender que fora disso está o interesse da cidade, a segurança do povo, e não é questão política levando para um lado ou para o outro que vai resolver os problemas que nós temos. Bom, eu estou também cobrando aqui, enquanto o senhor falava, doutor Pedro, estou perguntando aqui também ao secretário especial da Secretaria Especial, né, de Transporte, Logística, né,
de Cachoeira, o secretário Leão Ponce, porque falando nessa bagunça do trânsito de Cachoeira, nós fomos surpreendidos ontem com um papo entulho, em plena 7 de setembro, numa vaga de idosos, na frente do Banco do Brasil, entre a farmácia São João e o Banco do Brasil. Quem colocou, não sei. O que está fazendo ali, não sei. E é uma vaga de idoso. Como é que fica isso, né? Estou perguntando para o secretário agora, enquanto o senhor estava falando, como é que ficou essa situação? Porque eu passei ontem de tardezinha lá, de noitezinha, depois que saí daqui, esse papo entulho estava lá. Né? Então, na verdade, o que nós precisamos? Disciplinar o trânsito e disciplinar também as pessoas, através de campanhas de educação para o trânsito, porque não é possível, né? Aqui em Cachoeira não se liga a pisca para dizer se vai para a esquerda ou vai para a direita. O meu escritório, tu sabe, é ali no Pertucci. E outro dia, não é a primeira vez, né? Na faixa que o transeúnte, que o pedestre passa, aquela faixa branca, entre a saída do shopping, do Pertucci, e na parte de lá, junto à floreira ali do japonês, bem na frente do Ticho, um puta de um caminhão estacionado, um ônibus grande no outra vez. Quer dizer, não eram daqui. Não vou dizer que seja de Cachoeira do Sul. Agora, são pessoas que não respeitam porque as coisas estão dessa maneira. E não é de um dia para o outro que vai se resolver. Tem que conversar primeiro dentro da Câmara, vendo o que significa de importante essa mudança. Nós vamos dar a nossa contribuição, né, de buscar a solução e em atendendo aquilo que estabelece o próprio projeto do plano diretor. Mas que se ajuste também. Não é um caminhão grande entrar e descarregar. Hoje eu passei pela Saldanha de manhã e ali à altura da Sicredi, um caminhão, mas olha o comprimento, bicho. Devagar, pelo lado esquerdo, entrou na frente do Rock, quase não conseguiu manobrar, entrou na Rua 7, auxiliado com vai para lá e para cá para pegar a Rua 7 e descer para descarregar lá embaixo. Isso é falta. Ou então penso que nós estamos no mato, entende? Ou então nos consideram uns bestas aqui no meio. Quer dizer, isto que nós precisamos fazer com que o pessoal entenda. Isso nós pode fazer de uma maneira mais forte, mais drástica, no sentido de se determinar isso realmente como vai acontecer. Então, como hoje é o dia do motorista, e eu respeito muito todos eles, parceiros todos nossos que estão conosco, a criação da nossa Associação de Transportes, hoje nós estamos com 12 municípios, mais o Rio Negrinho, lá de Sobradinho, que veio para cá também. Nós estamos com 58 empresas nisso aí, em torno de 12 municípios, 13 da região, associação formada com a sua diretoria, para trabalharmos de maneira organizada e dessa maneira cada um ter o seu quinhão de responsabilidade com relação à cidade e com relação à Cachoeira do Sul. Porque, na verdade, não é só a 7 de setembro. Há poucos dias eu fiquei uns 10 minutos parada, né, lá na Avenida Brasil, esperando que uma carreta, mas bota a carreta nisso, né, manobrasse para dentro do estacionamento de uma loja lá. Aí vai para frente, manobra, vira para a esquerda, vira para a direita, e o trânsito em plena Avenida Brasil, quase ali no antigo Bar Azul, né, parado, simplesmente naquela quadra, parado, porque não dava para ir lado nenhum. E os motoristas aqui em Cachoeira também, quando vêm, eles também não têm o hábito de estacionar antes da esquina, né? Porque daí eles trancam também o cruzamento, que é um desespero que dá na gente, né? Porque daqui a pouco você tem um escape para a direita ou para a esquerda, dobra ali, faz a volta, sai lá na outra quadra. Mas não, o motorista de Cachoeira para em cima do cruzamento, né? O que em outras cidades já tem um lembrete, não pare no cruzamento, né? Então, enfim, mas aqui se faz isso. Com relação a essa questão dessa lei, doutor Pedro, o senhor também gestionou ano passado, junto com alguns, para que a lei fosse prorrogada. Não se ouve, eu vejo apenas alguns, o senhor é um deles, né, falando sobre o assunto, com preocupação em relação ao assunto, mas não me parece que haja uma preocupação, inclusive, de outras instituições. A CACISC, por exemplo, né, os sindicatos, né, em Cachoeira do Sul, em relação a essa lei que deverá entrar em vigor no dia 20 de dezembro. Bom, da CACISC eu tenho conversado com o Rafael, tenho conversado com o Trevisan do Cindy Lojas, estou procurando conversar com a dona Mário lá do Tischler também com relação aos produtos que são principalmente frigorificados. Há um diálogo e há um entendimento e um consenso todos entre nós de que isso precisa ser feito. Agora, tem que se dizer isso aí como não como uma fonte arrecadadora, não como uma questão política, mas é uma solução
por um problema interno de Cachoeira, na sua parte mais importante, que é o seu coração aqui embaixo. Lá para cima há mais largura na Avenida Brasil, né? Ainda se projeta também um pouco mais tarde isso aí, mas mesmo assim pode ser feito de uma maneira diferente, até aproveitando as ruas laterais. Mas eu estou falando é do centro de Cachoeira. Chegar ao hospital hoje é uma velocidade. Se você for ao hospital hoje também, é outra questão. Se você hoje for no centrinho, ou for no hospital, em velocidade ou que necessária de atender uma pessoa que está passando mal, você não tem onde estacionar. Ou estaciona no meio da rua e sai na mão de alguém puxando para dentro do hospital, porque não tem lugar para estacionar. Ao redor de tudo. Então é consciência. Eu falo disso porque eu acompanhei toda a questão de Balneário Camboriú, Itajaí, ali em Itajaí, Florianópolis, todo São José. O que é lá agora eu tive lá em Ijuí há uns tempos atrás. Tudo isso é planejado e passa a ser respeitado. Então, eu acho que nós temos um momento também, chegando o CSNAT, como está chegando. Eu digo que nós já estamos descendo a montanha, porque foi realmente lá atrás um sufoco. Houve noites em que eu não conseguia dormir direito, até porque imaginava a qualquer momento a loja ser interrompida, a obra ser interrompida. Hoje não. Hoje nós estamos descendo a montanha, que já está se pensando mais na frente. Então, tudo isso vem junto para nós conversarmos, dialogarmos com os nossos comerciantes, com as nossas lojas, e algumas questões têm que ser colocadas mais à bruta, assim, aí é de pagar e não mexendo no bolso também não resolve. Porque tem gente que só dessa maneira sabe entender as coisas. Na questão do trânsito, doutor Pedro, eu acho que é só... Perdão. É só mexendo no bolso mesmo, né? Porque, olha, com relação ao Papo Entulho ali, o Maurício, que é o coordenador de trânsito, disse que a empresa proprietária do Papo Entulho se responsabilizou de retirar e reposicionar. Porque ali tem 2 vagas, uma para pessoas com portadoras de deficiência, né? E a outra de idoso. Um Papo Entulho no meio no meio do caminho tinha um Papo Entulho, o Papo Entulho estava no meio do caminho, né? Quer dizer, tudo isso me parece que também a cidade não pode ser considerada terra de ninguém. Um caminhão que precisa descarregar, se sabe dessa necessidade de logística, mas também ninguém pode ficar 10 minutos com o trânsito interrompido numa via de grande movimento, porque uma carreta daquele tamanho precisa manobrar para entrar no estacionamento. Agora eu vou te dizer uma coisa. Considerando daquilo que se pensava, no caso do rotatório, de que o caminhão tem que descarregar às 5h30 da manhã, produtos que podem ser perecíveis, ou atender os mercados ou as lojas, que esse tipo de estacionamento se faça às 5h30 da manhã, que não tem trânsito, não tem movimento de pessoas e tudo. Então se estabeleça para determinados tipos de carga e descarga que se faça dessa maneira, naqueles horários que querem transferir justamente para a sociedade, juntamente para aqueles que têm uma responsabilidade mais forte com relação à vida da cidade. É porque se havia pensado em, quem sabe, num galpão para receber esses produtos e dali haver o transbordo para caminhões menores para serem distribuídos na cidade. É justamente isso que nós levantamos, já tem alguns locais, já tem pessoas que estão dispostas a construir. Tinha embrólios ambientais dentro da prefeitura, o prefeito Balardim foi muito acessível com relação a esse assunto, de um projeto que está andando aí também, junto com o seu secretário, tratamos disso uns 2 dias atrás. Então, isso vai ser Marcelo Gama, lá para cima, lá no alto, são ainda lugares que têm áreas específicas que podem ser aproveitadas. A questão do estacionamento rotativo também. As pessoas dizem, mas precisa porque tem. Eu sou a favor de que tenha e que eu possa sair na 7 de setembro e encontrar uma vaga para estacionar. Né? Porque às vezes é complicado. E no entorno do hospital, como o senhor mesmo diz, ali né, é impossível estacionar. É estacionar. Há poucos dias eu tive que dar 10 voltas ali, tive que estacionar na rua de baixo, no prolongamento da Pinheiro Machado, é isso, né? Para poder chegar nas capelas mortuárias lá. Quase perdi o enterro de uma pessoa querida porque não consegui estacionar em lugar nenhum. Tive que estacionar 4 quadras adiante para poder voltar a pé. E se eu estou precisando de uma emergência para deixar alguém doente lá no hospital, como é que faz? Não tem aonde estacionar. Não. E quem é que está estacionado ali? O pessoal do próprio hospital, os médicos, né? Enfim, mas não aquelas pessoas que necessitam chegar até o hospital.
É uma questão de educação? É. Como se disciplina isso? Se está tentando disciplinar as filas duplas na frente das escolas, aqui em Cachoeira do Sul, né? Colégio Rio Branco, Colégio Roque, que geralmente é um tumulto, né? Eu acho que o momento é esse para nós dialogarmos, conversar dentro da Câmara. Eu já estou propondo isso para nós, com o presidente, com as comissões. Eu vi antes de ontem publicado também a criação de um grupo que vai tratar de rotativo, vai tratar de estacionamento, vai tratar de mobilidade urbana. Parece que é um grupo de 22 pessoas, com mais 22 que serão reunidos em comissão. Eu acho que isso é importante, vai se passar o diálogo da sociedade para levar à Câmara de Vereadores. Não é questão política, é uma questão de necessidade e sobrevivência da vida da cidade de Cachoeira do Sul, do seu comércio. Nós não temos tanta indústria, não temos aqui mesmo, mas realmente não temos indústria dentro da cidade, né? E a questão do hospital, isso eu verifico quando vou muitas vezes ali no centro de médico. Você tem que estacionar lá perto, descendo lá para o lado esquerdo e voltar a pé, senão não tem como estacionar. Não. Então, é isso que eu digo que a cidade está doente, né? Não é só as outras próximas, né? Agora me disseram, não, Santa Cruz é dessa maneira. Nós não temos que analisar Santa Cruz vai ser desse jeito. Nós temos que saber como é que vai ser Cachoeira. Santa Cruz tem um jeito dele, tem ruas mais largas, tem outra mobilidade, outra maneira de ser. Nós somos diferentes porque nós já viemos de muito tempo dessa maneira. As pessoas para trabalhar na rua de cima aqui não estacionam na frente da rádio, nessa rua aqui de baixo, para subir uma quadra. Ele prefere trabalhar e deixar na frente da sua loja ou deixar mais próximo do centro, cada vez isso vai criando mais dificuldade. Mas isso é uma questão cultural. Por exemplo, Santa Cruz, eu lembro que o estacionamento rotativo lá, e me corrija se eu estiver errado, é desde 1992 ou 94. Né? Eu ainda trabalhava lá nessa época, que foi, primeiro a prefeitura se responsabilizou, depois passou para as mãos de algumas entidades assistenciais, principalmente no atendimento de jovens, de crianças e adolescentes, e por aí vai. E hoje funciona. Eu estive em Santa Cruz aí faz uns 2, 3 meses, estacionamento rotativo funciona. Foi um sábado realmente, funciona até o meio-dia lá, no sábado, e depois é liberado. Né? Mas lá funciona. Agora não tem em Cachoeira, nós temos esse hábito. Se eu for até a loja do Pedro, eu quero estacionar na frente da loja do Pedro, só que na frente da loja do Pedro é o funcionário do Pedro, quando não é o Pedro que está estacionado lá. Então, tá aí o exemplo. Então, nós temos que ser, se é o sábado de tarde e domingo, que seja sábado de tarde e domingo. Agora, durante o movimento maior, que é até sábado, nem é sábado de manhã, nem é tanto, mas pelo menos até sexta-feira acontece. Agora, o que não se pode deixar é, vamos dizer assim, na meia boca, como alguns dizem, né? Ou é lei, ou então não é lei, ou é disciplina. Então, tem que tratar o problema como um todo. Isso é o que eu defendo. E daí eu não sei se é impressão minha, mas me parece que nós minimizamos o problema do trânsito e paramos também, inclusive, de fazer campanhas de conscientização, né? Eu acho que a Cachoeira já passou da hora da gente fazer uma campanha de conscientização de pedestres na faixa de pedestres. Porque as pessoas entram na faixa de pedestre, teclando no celular, sem medo de ser feliz. Elas não querem saber se a Dalcíria está vindo, se o Jean está vindo, se vai dar tempo de frear, e se eu frear, o que vai acontecer com o motorista que vem atrás de mim. Eu tenho um mau costume de passar a faixa de segurança. Um mau costume. Eu sempre que passo, agradeço, faço um gesto de gratidão àquele que parou. Eu também sei que isso é responsabilidade e é lei. Mas aí faz parte também da maneira de você pensar que nem de tudo aquilo que tem que ser responsabilidade não tem que ser respeitado. E eu vejo isso aí também, quantos que nem sequer olham para a tua cara, passam direto olhando para o outro lado ainda. Exatamente. Então, por aí tudo, eu acho que nós temos, não é politizado uma hora para outra, não é querendo ser melhor nada. Nós estamos trazendo o Senado para cá para fazer a coisa dele lá em cima. Mas disso tudo, isso envolve tudo que está se fazendo da mobilidade urbana, que é uma coisa muito importante, que eu não tenho experiência de poucos dias ou de poucas vezes, mas tenho de muito tempo que eu participei disso aí. Não estou atirando nem foguete para um lado para outro, sem uma experiência de conhecido. Que o que é bom de lá, você traz para cá. Quando eu falei de Juí, por exemplo, maravilhoso, fantástico.
E eu passando lá, depois de um compromisso que eu tive, eu fui caminhar pela rua, pela cidade, né, encontrando um empresário que chegou na loja, botou o tique na frente da loja, o gestor, entrou dentro da loja e quando está saindo eu falo com ele, uma senhora. Ela me disse, não, eu estou obedecendo, eu paguei o meu, fiz o que eu tinha na loja, estou saindo, vou levar o carro para outro lugar. Um outro cidadão que estava num carro pequeno fazendo entrega. Ele entrou, era tanto, mas ele pagou o rotativo, entrou e fez dizer assim, mas é muito bom, porque toda a cidade, nós temos mais mobilidade dentro da cidade. É isso que nós temos que pensar, o benefício que ele vai trazer. Não é questão de lucratividade ou coisa parecida, nem para onde o dinheiro vai. Não, é uma questão de vivência, de sobrevivência, de uma sobriedade, de uma maneira dentro da cidade, a nossa, que está completamente passando do limite da doença. E eu vi que também a coordenação de trânsito fez alguns estacionamentos 15 minutos com pisca ligado, né, no entorno de supermercados, principalmente. Só que e era para os aplicativos, né, taxista, pessoal, praticamente carga e descarga aquelas 2 vagas. O que acontece? Os espertos vão lá, deixam o pisca ligado, somem no mundo, né? E depois voltam com uma carinha de pau, assim, sabe? O Jean é motorista, ele está muito interessado no nosso assunto, né? Nosso colega aqui, porque ele também, nas horas vagas, ele faz aplicativo. E é um problema. Eu acho que não tem que ter pisca, né? Tem tempo. Não tem pisca. Mas ali diz 15 minutos com o pisca ligado. Mas aí o povo liga o pisca e some no mundo. Você há precedente. Nós temos que trazer para isso aqui os universitários lá da faculdade. Eu dou exemplo de cidades que fizeram assim. Não é chegar amanhã em planta e amanhã vai passar a cobrar, vai passar a multar. Não. Vai primeiro fazer com que as pessoas se adaptem ao processo. Não é nem questão de educação, muito longe disso, não posso nem colocar isso, porque eu não vejo como mal educado quem faz isso aí. Mas é a adaptação ao processo que vem trazer benefícios para a cidade. A universidade pode ser chamada, ela pode vir ajudar nisso aí, acompanhar, fazer um tempo de adaptação do processo, com um aviso daqueles que passam do limite, não é multando, mas fazendo com que eles passaram do tempo e eles amanhã poderão ser multados. Então ele tem que sentir lá na frente que ele um dia vai ter que pagar por isso. Não é você, outra questão, as motos, a mesma coisa, quer dizer, eles também têm que ter um certo respeito com a velocidade que eles andam para fazer entrega aqui, é de pegar a pessoa no meio da rua e levar junto. Então não é porque a cachoeira é assim. Não, cachoeira não merece ser assim. Cachoeira precisa modificar, precisa melhorar, e o tempo vai passando também. Em outros lugares as coisas vêm acontecendo, porque há tantos anos atrás você não falava em rotativo, você não falava nesse tipo de coisa. E hoje se fala com uma naturalidade e que nós estamos aqui em Cachoeira atrasados para isso. Não, na verdade, e outra coisa que eu também acho que também é uma questão de educação, é a maneira como se estaciona. Se a gente sair pela 7 de setembro, pela Julho, mesmo com as vagas demarcadas, tem gente que estaciona e ocupa 2 vagas para um carro. Ah, não, eu preciso ter espaço depois para manobrar, para sair daqui. Então, na verdade, eu vou jogar aqui no meio de qualquer jeito e é azar de quem precisa estacionar. Isso é uma realidade também. O que eu vejo disso tudo, resumindo, é que isso é um processo que não pode ficar pela metade. Nós temos que continuar dialogando, conversando, aos poucos implantando, não é porque é o Balardim, não é porque foi a dona Ângela, não é porque foi o Zé Otávio, não é que o outro prefeito tenha sido assim, não. É porque Cachoeira que está pedindo, é ela que tem necessidade disso aí. Mas porque nós vamos passar por um momento crítico com relação à ponte, nós vamos passar essas questões todas de pessoas que não têm como se movimentar dentro da cidade, isso tudo vai ser prejudicado durante um período que eu acredito que se solucione, ainda não concordando, porque fui contrário isso da maneira como ele foi colocado, mas enfim, eu sempre me respeitei a maioria, e por isso me calo e acompanho isso, buscando solução para o problema que eu possa ter. Vamos ter que buscar a solução, porque até agora o DENIT também não cravou a data de fechamento da ponte. Já deu mais um mês, né? Já deu mais um mês, era até 15 de setembro, hoje já é 16, nós passamos aí para o espaço de 14 ou 15 de outubro, enquanto não for feita a licitação das balsas, não dá para ser. E o atual proprietário da balsa que faz a travessia do Rio Jacuí já disse que as exigências do edital são tantas que dificilmente terá balsa para atender o edital do DENIT. Mas então, tem que ser. Nós estamos aí no mato sem cachorro, como se diria lá na Cancha Velha, doutor Porque Pedro. uma coisa de solução que vai ter, também fui contrário a isso aí tudo, e reconheço, sempre respeitando a maioria,
porque antes se dizia que isso ia ser a solução. Agora, hoje, a balsa ela vai ter as dificuldades dela para implantar. E as pessoas que vão utilizar, vai falar para um caminhão, para um caminhoneiro que está com a carga em cima, se ele vai querer colocar em cima de uma balsa, ele não quer. E aí vai fazer um trajeto mais longo, mais difícil, mais custo, mais demorado, mais dificuldade que está enfrentando de hoje, até que realmente se concretize. Né? Tá certo. Doutor Pedro Lopes, muito obrigada por ter vindo. Foi um prazer. Volte outras vezes, até da próxima vez, para a gente falar como é que anda aí o nosso Sesc Já descemos a montanha. Hoje foi o melhor dia de todos que eu tive. Caminhamos por solução, busquei soluções, encaminhamos já temos com consistência dentro do processo, tranquilos, com data de fim de obra, com data prevista de inauguração. Não é só com soluções aqui dentro, a nível de país, dentro de tudo aquilo que envolve o Senat. Então, me senti muito alegre hoje do meu dia, que estou encerrando há pouco, né, saindo do escritório, porque caminhamos e muito, já para uma solução bem aberta. Voltaremos a conversar sobre o assunto. Muito obrigado. Obrigado por você pela oportunidade, para os seus ouvintes também. Obrigado por tudo. Obrigada também pelo carinho dos nossos ouvintes. A gente se encontra amanhã às 6h, mais um Conexão 99. Um grande abraço. Estar com você, Rádio Vale.